Nós somos o capítulo 3. Estou aqui do lado das minhas colegas Carolina Pleva e Ana Daviana, e eu li o nome da Carolina Castro até hoje. Fica esse lembrete para eu mudar o nome. Hoje o assunto, eu não sei se deu para perceber, mas a gente está temática. Temos Copa do Mundo começando. Provavelmente, quando vocês virem esse vídeo, a gente vai estar no primeiro jogo do Brasil, ou em alguma data muito perto. Espero que não tenha perdido, para a gente não passar raiva e vergonha de fazer um vídeo. Mas qual que é a nossa proposta hoje aqui? Para cada país que ganhou uma Copa do Mundo, a gente vai indicar alguns autores e falar sobre eles. E, no caso, a Daviana, que é historiadora, talvez fale de história também, porque ela se empolga, talvez. Mas a gente fez uma lista dos países que ganharam a Copa, relembrando Inglaterra, França, Uruguai, Argentina, Itália, Alemanha e o Brasil. E a gente vai começar daqui, ganhou poucas Copas, coitada da Inglaterra, ganhou só uma. Apesar de ser o pioneiro no futebol, né, Daviana? É isso que você estava falando, né? Sim. Então já começa aí, fala sobre a Inglaterra, sobre o futebol. Não. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Porque de repente a gente estava com outro tema previsto para a gravação de hoje, mas aí, se aproximando, Copa do Mundo, o Brasil jogou o último amistoso, aí arrasou, tudo bem que foi contra o Panamá, né? Mas assim, é importante ganhar, A gente se ilude. a gente se ilude, mesmo que não seja com uma seleção de destaque, né, e tal, até porque nas histórias da Copa, às vezes, seleções que não estão tão acreditadas, elas também chegam longe. Então, enfim, de todo jeito, foi massa, e acho que nesse clima, assim, aí a gente chegou, não, comecei a aperrear as meninas, vamos gravar sobre Copa, aproveitar, tá chegando, tal. Acho que sábado já tem outro último amistoso do Brasil, se não me falha a memória, sábado é o último amistoso antes da Copa, contra o Egito. Então, assim, clima de Copa, gente. Clima de Copa, doida para estrear a brusinha. E é isso. E a gente conversar também, a gente pensou, né? Como é que a gente vai unir aí futebol e literatura, né? Para fazer jus aqui ao nosso podcast. Então, a gente foi pensando e chegou nesse eixo temático de falar sobre autores e obras de cada país campeão e seguindo também assim, né? Como Bianca falou, a Inglaterra ganhou uma vez, aí a gente vai tentar, não sei se a gente vai conseguir, né? Ficar numa sugestão, eu acho que a gente vai roubar, descaradamente, tá na cara. A gente sempre rouba, é isso. Aí, tipo, seleção que ganhou 2 vezes, país que ganhou 2 vezes, a gente vai fazer a referência de 2 autores, né? Enfim, vamos tentar. E sobre a Inglaterra. Eu só vou fazer um recorte histórico aqui, para Tá. ninguém xingar a gente muito depois. Porque a gente está gravando no dia 4 de junho. Então, o segundo amistoso contra o Egito não aconteceu ainda. Provavelmente vocês vão receber esse vídeo no dia 13 de junho. Aí já vai ter rolado 2 jogos, um jogo só, né? Então, tudo que a gente falar agora, de estar animada, de estar iludida e tal, pode acabar no primeiro jogo. Então, não sei o que vai acontecer pra lá. Se a gente Vocês estão com muita esperança. Eu não tô com tanta, não. Vocês estão vendo que eu tô quieta aqui pra ser a Pelarcela, né? Aquele 1/3 que não acredita tanto. Mas eu espero que a gente ganhe pelo menos alguns joguinhos, né, Vá? Se sábado a gente levar uma lapada do Egito, talvez a gente desista até de botar no ar esse podcast. É isso? É isso que eu tô entendendo? Não, a gente põe no ar, mas com carinha de triste, escondendo os rostos com emotions. Não, Bianca tá toda patriota. Com a gente com filtro de palhaço na cara. Bianca toda patriota, tá parecendo aquelas meninas da escola, as aluninhas da escola, quando vai tirar aquela foto, tia, ordem, progresso, bem bonitinha. Porque eu uni 2 seleções juntas em uma só bandeira, entendeu? Não, ninguém nem conhece essa sua seleção aí, deixa passar. Então. Verde tem um grande time que usa verde, sabe? Não queria falar nada, não, mas sim. Verde é uma Vamos começar falando da Inglaterra, Carol? Você que foi responsável pela Inglaterra, que eu tô... Exatamente. Vamos a gente deixou com a Carol aí a responsabilidade de falar da Inglaterra, né? Historicamente, só situar que a Inglaterra carrega esse título de ter começado ali o futebol. Há controvérsias, né, também, mas assim, a gente vai deixar aí, e apesar da Inglaterra se orgulhar muito disso, só tem um título, né? Só tem uma Copa, que foi, acho que de 66. Mas
A Inglaterra tem muita literatura, gosta muito de futebol, e a gente muita dificuldade para escolher, né, Carol? Aí a gente deixa a missão para Carol. Vai, Carol, fala aí, o que tu trouxe para a gente? Tá, hoje eu pensei assim muito também em quem trazer, porque e aí foi um papo que a gente bateu antes, que eu achei super legal também da gente pensar o quanto a gente tem referências que são brancas, homens, e principalmente dos países, assim, que eles são os mais desenvolvidos, vamos dizer, entre aspas, que eles vendem a cultura e a gente compra a cultura deles como melhor que a nossa, muitas vezes. E eu acho que isso acontece aqui com a gente também, né, pra gente pensar. Quando a gente foi pensar, com quem que a gente vai falar, e aí eu tenho minha grande culpa aqui que eu coloco também, que eu não sabia vários autores latino-americanos para falar, mas a Inglaterra eu tinha uma lista gigante. Ai, não, eu amo esse, eu amo aquele, eu conheço super esse, cara, foi referência para mim. Então, acho que a gente precisa colocar esse recorte para pensar também. E poucas mulheres, né? Ou até mesmo quando tem a lista que tem mulher, a gente às vezes não prefere ela, prefere um cara. Então, eu vou falar de um homem branco, esse padrão aí que a gente vai manter em alguns casos, eu sinto muito por isso, vou melhorar a partir de hoje, depois de descobrir Vou isso. mandar uma lista pra Eu Carol fiquei de muito livros chateada. de outros países para ler. É isso. E eu tenho até um livro que eu ia até comentar, assim, é uma coleção muito legal que a Tag fez sobre países de vários mundos. Então é uma caixinha que tá aqui atrás, porque não vai dar para ver, bonitinha, e ela tem de vários países que a gente não costuma às vezes conhecer. Então isso é legal também para a gente ir conhecendo outras literaturas, né? Teve até uma menina que fez, uma senhora, tem uns leituras de livros de cada país. E aí ela chegou no Brasil, leu Machado de Assis, achou maravilhoso. Ela virou famosa no Brasil porque ela finalmente alguém reconheceu o nosso valor, né? Então isso é muito legal também. Eu acho que falta a gente fazer isso com outros países, até com a gente aqui. Mas então, começando a lista da Inglaterra, eu sei que é muito difícil, vai ser controverso, tem muita gente que vai escolher vários, mas eu escolhi o Tolkien. Por quê? Porque eu acabei de rever todos os filmes do Senhor dos Anéis de novo. Sim, de novo, pela 10.000 vezes depois, assisti a versão do diretor 40 vezes, aí eu falei, não, é esse, nós vamos ter que falar sobre esse cara, porque é isso, tipo, está na minha cabeça, e eu acho que a gente às vezes acaba também indo muito pro clássico, né, para um clássico muito, nossa, esse cara escreve difícil, ele fala uma coisa super legal, e assim, é válido, a gente precisa disso, mas ao mesmo tempo a gente quer também incentivar a leitura, e a leitura eu não vou lá fazer uma lista enorme de autores super clássicos que eu preciso ler e eu não vou ter nada que eu também vou me divertir, que vai ser uma fantasia, que vai ser algum outro tipo de livro, e ele tem o valor dele também, né? Eu acho que a gente também tem que começar a citar as outras coisas que fazem sentido no nosso dia a dia, porque às vezes a gente até espanta as pessoas da leitura, né? Indo muito pro clássico. Mas, assim, do Tolkien, eu também queria trazer uma fofoca que eu vi esses dias. O livro mais famoso dele, né? O Hobbit, que é aquela historinha mais para criança, foi adaptada para cinema, mas eu tenho um pouco de ressalva a respeito disso, porque ele saiu um pouco fora da história do livro, criando 3 filmes, né? Porque eu acho que dá mais dinheiro do que um filme só. E depois a gente tem também. Tem isso, né? Tipo, vamos ganhar mais dinheiro, muda um pouco a história e põe coisa aí pra gente fazer 3 filmes. E depois teve O Senhor dos Anéis, os 3 volumes. E aí, o Tolkien não gostaria, né, pelo que eu tava vendo lá, que fosse adaptado os outros livros dele, que é o Contos Inacabados, o Silmarillion. E falaram que agora que ele e o filho dele faleceram, o resto da família parece que tá conversando aí para fazer essa adaptação. Então, eu, pessoalmente, fiquei um pouco empolgado, porque eu acho o Silmarillion um livro super difícil de ler, porque ele entra numa coisa assim. Eu, por exemplo, não consigo decorar o nome da galera. Então, para mim, eu vou ler e falo, falou com que falou com blá, 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 blá. E aí lá, tipo, a primeira e segunda página já tem 10 pessoas. Porque ciclano, filho de fulano, neto de Beltrano, falou com ciclano, que era filho de fulano. E eu já tava assim, já. Aí eu não consegui, tipo, ir pra frente, sabe? Eu conheço poucas pessoas, inclusive, que conseguiram, eu admiro elas. Aí eu acho que vale deixar esse comentário aqui sobre ele. Eu acho que é muito legal também o fato de que, quando ele comentou, né? Ele era professor universitário, estava corrigindo um livro e olhou para um canto e falou: eu acho que era de um buraco na parede sai um hobbit. E aí surgiu toda a história, né? Então eu acho isso também muito legal, porque às vezes a gente como escritor, né, tem esses momentos de. Eu tive vários, eu tenho um bloco de notas inteiro no celular, não sei vocês aí, de coisas assim, tipo, eu tive uma ideia, eu vou lá, anoto, e depois às vezes nem vira nada, mas você vê o que ele criou, né? Tem uma língua toda criada, então assim. Personagem, ele desenhou os mapas, ele tem todos os personagens com personalidades diferentes, com raças, então assim, eu acho o cara genial e
achei legal trazer ele aqui como a citação da Inglaterra. Mas eu acho que, não sei o que vocês pensam sobre ele e sobre as outras citações. Eu imagino que vocês estejam doida para falar a gente da Inglaterra também. Mas vamos lá, gente. Meu gato chama Legolas, né? Essa é a minha observação sobre o Tolkien. É o que eu tenho para dizer sobre ele. Ele, cara, querendo ou não, a gente sempre critica, fala pra gente conhecer coisas mais brasileiras, mais latino-americanas, de outros lugares também, mais do Oriente, enfim. Só que o Tolkien, ele meio que ditou como a gente escreve fantasia hoje, de certa forma. Então, é aquele tempo, a gente vai falar dele, sim. Não vai pesquisar muito, não, porque senão a gente vai achar podre e isso não é bom, porque a gente vai fazer isso também e se decepciona. Mas ele é importante. Não tem o que fazer. E sigamos assim. Vamos pensar em outras pessoas além do que a gente conhece do homem branco, hétero, de sempre, da língua inglesa, né? Porque eu percebi na minha escrita muita referência de língua inglesa. Muita referência. Eu só percebi isso depois de ler muitos autores brasileiros. Então, não tem como fugir, mas vamos tentar mesmo assim. E aí, para fugir da Inglaterra, de um pouco do clássico, vamos para a mulher primeiro, né? Que eu citei Virginia Woolf, que é uma menção. A gente vai fazer menção honrosa ao longo desse podcast, tá? Vocês aguentem, porque não vai ser um só autor no final das contas para cada. Virginia Woolf, que, enfim, já é clássica, né? Mas é maravilhosa e é uma mulher. E aí, dois escritores, um homem e uma mulher. Chris Cleave, que escreveu Pequena Abelha e Ouro, que é um escritor maravilhoso. São histórias, assim, plot twist de Ouro me arrepia só de pensar até hoje. E é maravilhoso o livro. E a Elizabeth Hines escreveu No Escuro, que é um livro sobre violência doméstica, em que a personagem principal desenvolve toque depois de sofrer violência doméstica. E é um thriller, assim, muito bom mesmo, que eu recomendo demais. Tem até outro livro dela para ler. Mas minhas menções honrosas terminam aqui. Daviana, você tem alguma? Não, na verdade, eu tô assim, rindo porque a gente pensa no formato, mas a gente já descaradamente. A gente não segue o formato que a gente pensa. Não vai seguir o formato, né, gente? Vocês já entenderam, né? Eu acho que se eu fosse falar. Mas assim, eu espero que a gente siga pelo menos no reconhecimento das seleções que ganharam mais Copa, dos países que ganharam mais Copa, que aí a gente tem que abrir um leque maior. Né? A Inglaterra só ganhou uma, a gente minimamente tem que seguir essa lógica de falar pouco da literatura inglesa, né? Embora tenha muita coisa, vamos tentar, eu tentando manter as regras do jogo. Né? A professora está dando bronca na gente, Carol. Eu tô tentando manter as regras, gente. Porque, assim, tem muita... Não, então vamos lá, vamos para a França, então. Bora lá. Não, vamos. França. Não, calma. Peraí, calma. Mas, assim, vou tentar. Mas uma coisa, uma observação que eu acho que eu gostaria de fazer em cima do que a Carol disse, é que, realmente, assim, eu acho que a gente ter pensado, né, nos países da Copa, meio que evidenciou para a gente o quanto que a nossa formação, a nossa construção literária, ela é muito eurocêntrica, né? Só que isso também não é uma culpa nossa, né? Então não se culpe, Carol, né? A gente não vamos nos culpar por isso, porque foi uma construção de uma vida, gente. A gente realmente... E isso não é só na literatura, na ficção, assim. Na minha formação de história, a gente lê muita literatura alemã, francesa, inglesa, e é isso, assim. Inclusive, quando foi pensar nessas listas aqui, aí na hora já me veio autores de história, né? Então, assim, é trabalhoso mesmo. Eu acho que agora a gente tem quebrado com isso. Eu, particularmente, tenho lido muitos autores africanos, por exemplo, né? A América Latina, estou em dívida ainda, assim, eu acho que essa nossa dinâmica aqui me fez perceber isso, assim, né, quando chegou ali em Uruguai, nossa, gente, quem do Uruguai, além do Eduardo Galeano, que eu conheço, assim, então bate aquela tristeza, né, porque nós somos brasileiras, nós somos da América, e a gente não conhece, né, o nosso continente, assim, em termos da profundidade da literatura, né, e do que tem, assim, de bom, assim. E é isso, eu vou só fazer essa ênfase, nomes na Inglaterra vários para pensar, acho que se fosse eu que fosse falar, eu ia falar da Jane Austen, mas vamos passar para o próximo, que eu acho que tem muita coisa aí ainda para vir, hein? Vai, Bianca. França, não, para compensar, Brasil, que tem mais Copa, tem muito escritor para citar, tá? A gente vai falar muito mais tempo. França... Carol, vai, Carol, fala aí dos dois que você separou e depois eu faço meus adendos.
Tá bom. Eu queria fazer uma menção honrosa antes da gente ir para a França, já que a gente tá mesmo assim quebrando as coisas. Aquela menção honrosa que eu comentei, né? Eu vou falar mais dele porque ele é uma grande influência minha. A gente vai ter um outro podcast falando sobre as influências literárias. Eu vou trazer ele com mais calma. Mas deixando a menção honrosa aqui para Oscar Wilde, que eu acho que ele teve, né, uma literatura muito completa. Eu tenho ele como, sou muito, muito fã, eu tenho ele no coração, né? Mas aqui como um expoente LGBT, até considerando que a gente está aqui no mês de junho, né, da comemoração do orgulho. Então, só deixando essa menção honrosa que a gente fala com calma. Bora para França. França teve duas Copas, então a gente trouxe duas pessoas. Também foi muito difícil de selecionar, né? Eu acho que até a Bianca vai trazer uma lista grande de menções honrosas aí que eu pus e apaguei um, pus outro, depois apaguei outro, e aí no fim ficaram dois, né? Mas assim, acho que o primeiro foi, eu queria falar do Balzac, acho que ele criou aquele termo, né, da mulher balzaquiana, e ele teve uma marcação especial na minha vida também, porque quando eu cheguei nos 30 anos, para mim foi uma coisa muito triste. Eu fiquei arrasada, assim, tipo, nossa, meu Deus, agora eu sou velha. E aí chega aquele ponto de você fazer aquela comparação sua vida, mas ela não é da forma que deveria ser. Eu tinha que ter 2 filhos quando eu tivesse 30 anos, estar casada, ter uma casa, ter um trabalho. Assim, e a minha vida dos 30 anos foi tipo caos. Eu tava saindo de estagiária, porque eu tinha mudado de profissão, eu não era casada e assim, tava longe disso, acho que eu não podia estar mais solteira, assim, ninguém nem olhava pra mim na rua. É, sabe, tipo, não tinha filho, assim, me entendi LGBT, falei, então pronto, agora também não vou ter mais. Não tinha nem cachorro, então assim, até a minha air fryer que veio depois. Então, nem planta eu não tinha. Então, assim, aí você para e fala, nossa, cara, por quê? O que que é isso? Aí eu peguei esse livro na livraria e falei, meu, vou tentar pensar um pouco sobre a minha vida, sobre as coisas. E eu acho que hoje na rede social a gente tem muito isso, né? De comparação, de ficar pensando muito, tipo, o que eu deveria ser, o que fulano é, por que minha casa não é assim, vamos deixar tudo bonitinho e arrumado. Mas é tudo muito cinematográfico, né? Tudo muito feito para aparecer. Então, quando você pega esse livro e começa a ler um pouco, eu fui meio que repensando muito as coisas dentro da história e foi muito legal, assim. Então, eu achei que valeu deixar essa menção, né, do que é a mulher dos 30 e ela é uma ótima mulher. Então ela tá começando a vida, vamos dizer assim, é a melhor idade. E eu acho que é mesmo, assim, parando para pensar, né, eu acho que tem o choque, mas depois você começa a ver que certas coisas você vai aprendendo mais sobre a vida e vai se virando melhor, então tem um outro valor e é muito legal. Poderiam fazer isso de outras idades, inclusive, espero aí autores criem livros que nos façam pensar sobre as outras idades de uma maneira melhor, né? Para ser a melhor idade. Mas vamos pro próximo, então, né? Estamos com tempo. Antes que me cortem. O outro autor que eu separei, eu acho que para falar um pouquinho de que poesia, porque né, eu escrevo majoritariamente de poesia. Daviana está começando a fazer nossos livros de poesia também, terá um novo livro de poesia. E Bianca está em dívida, mas ela vai fazer um dia, eu tenho certeza. É, um dia sairá. Mas a poesia, eu acho que ela mexe muito com o nosso íntimo, e ela entrou em muitos casos também, né? Aqui, falando do Baudelaire do Flores do Mal, eu acho que ele trouxe uma visão diferente sobre muita coisa, né? E eu acho que ele também ousou muito, e eu gosto muito disso na poesia. Eu acho que é trazer temas diferentes e ousar e chocar as pessoas, adoro. Por quê? Faz você pensar, né? A poesia, ela traz muito sim, o sentimento e o fato de você pensar em algo de uma forma diferente. Tanto que, pensando no nosso outro podcast, né, que eu vou falar das influências, né, e vou trazer depois esse cara também, que é o Augusto dos Anjos, que eu acho que ele, como brasileiro aqui, ele fez um pouco disso, que é, pô, eu vou falar de poemas, tá, beleza, poema é o quê? Florzinha, felicidade, bastante amor para todo mundo e coisas muito bonitas porque é poético. Ou você tem aquela poesia, por exemplo, de Camões, vamos fazer uma coisa muito épica, né? Eu estou falando de uma forma épica. Mas aí você ir lá e falar, meu cara, vou falar sobre sexo, sobre um amor mais violento, vou falar sobre não estar contente sobre algo. E isso pode ser uma poesia. Então, eu acho que ele entra aí como um expoente nesse sentido, para trazer uma poesia um pouco diferente.
do que a gente está acostumado ali no padrão. Então, assim, é um livro que ele me marcou bastante também durante a minha escrita, apesar de não ser uma grande influência minha na escrita, ele também me marcou, assim, eu acho que quando eu peguei esse livro, fiquei, caramba, né? E eu tava até conversando, eu tenho uma grande amiga minha que é a letranda, né? Ela super, tipo, gosta deles, porque ela fez Letras França, né? Então ela fala, a gente discutia muito sobre isso, era o livro favorito dela, e o Camus. E aí eu tava pensando, vou falar do Camus. Aí ela falou assim, não fala dele não, amiga. A gente começou a pesquisar, parece que ele é machista e tal. É porque, nossa amiga, eu vou falar de você no podcast, tenho que falar de você, porque você era a pessoa perfeita. Ela falou assim, não, eu amo ele, mas agora não tô mais podendo falar. Então tem esse pequeno porém também, né? Você começar a investigar, você não falar de mais ninguém. Mas eram esses dois que eu queria colocar, não sei se o que vocês querem trazer de menção honrosa, né? Eu acho que tem muita coisa aqui também do que a gente traz de referência, né? Por isso que a gente tem bastante autor para citar nesses países. Infelizmente menos dos outros, mas é isso. Eu quero comentar. Posso comentar, Bianca? Fica à vontade. Nossa mediadora. Eu quero comentar. Menção honrosa. Agora eu tô de microfone. Ela tem um microfone que pisca igual o nosso. Tem um microfone que pisca igual vocês três. Agora estamos juntinhos aí. Não, eu queria comentar sobre o próprio Balzac, assim, que é curioso como o Balzac é essa mulher balzaquiana, né? Um clássico, ficou um conceito clássico, assim, muito usado, tal. E acho que a gente também, quando chegou ali nos 30, né, Carol falando disso, assim, dessa crise dos 30, como é que a gente se sente, mulher aos 30 e tal. E aí eu lembro que uma vez eu recebi alguma coisa mencionando o Balzac e tal, e fazendo essa relação da mulher dos 30 e uma comparação também com a mulher dos 20, assim. Aí eu só lembro, assim, nessa curiosidade que eu, tipo, na época também, numa fase super afiada, assim, muito no processo de ler mulheres e tal, e de, preguiça também, dos clássicos. Aí, tipo assim, para mim bateu, Carol, completamente diferente, assim, do que, tipo, para mim bateu, assim, por que ele tá comparando também a mulher dos 30 com a mulher dos 20? O que é que tem também? Sabe assim, tipo, sabe aquela coisa, aquele lugar assim, de assim, esse macho falando de mulher aqui, da mulher dos 30, a gente que tem que dizer quem é a gente aos 30, não sei. Eu fui para aquele lugar assim, e lembro que é interessante, assim, é curioso como que a literatura, assim, né? Como é que é escrita, às vezes o poema, ele depende também de quando que ele chega para a gente, né? Do momento que ele chega para a gente, assim, porque eu acho que tem, por exemplo, o momento que chegou para você, você estava vivendo um processo que você entende aquilo ali e aquilo faz sentido total na tua vida, naquele momento, nos teus questionamentos, né? Existenciais e tal. E eu acho que, de um modo geral, o próprio Tolkien que você falou também, né? As referências que a gente vai tendo ao longo da vida também, elas têm muito a ver com a fase que a gente está vivendo, do que a gente recebe como bom ou como não, ou como entende ou não, assim, o que não faz sentido. Quando chegar na parte que eu vou falar também de uma seleção aí, de um país aí, é outra história, assim, que todo mundo ama, é um livro que todo mundo não, mas, assim, boa parte da galera, esse livro é reverenciado, e para mim bateu de um jeito super estranho, assim, então a literatura também tem disso, né? Meu adendo é esse. Estou falando da Mulher de 30 anos, eu li a Mulher de 30 anos, eu acho que eu tinha uns 20, 22 anos. E hoje eu tô com 30, e eu não quero reler, nem fudendo, porque eu já tenho crise existencial demais na minha vida para isso. Mas eu concordo com o que a Carol disse. Com 30 anos, a gente acha que a vida tá certa, né? Tá definida. E eu, com 30 anos, cara, eu tava saindo do tribunal. Eu saí com 29, e no meio do ano eu tava com 30. Que eu faço aniversário em junho, por sinal, tá chegando meu aniversário. E aí, assim, o financeiro tá de cabeça para baixo, porque eu abri mão de um emprego com salário bom e tentar na literatura. Ainda tem quase um ano já, e eu ainda tô meio. Não, tem mais de um ano que eu saí do tribunal, né? Ainda tô com as pernas bambas. Vou fazer 31 semana que vem, quase, daqui 2 semanas. E assim, não tenho filho, não quero ter, então tá meio tudo que é o sucesso da mulher, do Balzac, deu ladeira abaixo aqui. Não funcionou. Mas deixa ele com as coisinhas dele. E as menções honrosas aqui que eu tenho da França, eu vou inverter a ordem do que eu mandei, mas Antoine de Saint-Exupéry,
Exupéry, não sei como fala isso. É o moço do Pequeno Príncipe, que Pequeno Príncipe. eu lembro, teve uma época que eu pesquisei por ele e eu descobri que ele morreu de uma forma muito trágica. Ele teve um acidente de avião super novo, assim. E escreveu pouquíssimos livros. Eu li o... Ai, meu Deus, eu não lembro qual que é o nome do livro dele, mas eu li outro além do Pequeno Príncipe, e o Pequeno Príncipe eu acho que é realmente o que ele deixou de mais singelo, assim. Terra dos Homens, isso. Terra dos Homens. O Pequeno Príncipe, ele conversa com mais de uma... Você lê ele criança, tem uma visão, lê ele adulta, tem outra visão, daqui a um tempo você vai ler, vai ter outra visão completamente diferente. Então, eu acho que é um livro, assim, que ele vale para mulher de 30 anos, vale para mulher de 20, vale para criança de 15 e de 10 anos também. Marguerite Duras, que eu li recentemente, eu tô apaixonada pela escrita dessa mulher, ela mistura passado, presente e futuro na mesma narrativa, eu acho maravilhoso, e é um diário, pelo menos o que eu li é O Amante. É uma escrita muito única, que eu fiquei apaixonada, e eu quero ler mais coisas dela. Simone de Beauvoir, nossa mãe do feminismo, apesar de muito mal interpretada por 90% das pessoas, mas ela também faz parte dessa história, e é uma mulher. E o último, que aí eu vou ter que deitar pro homem, né? Não adianta, Alexandre Dumas, que é um dos meus autores favoritos, O Conde de Monte Cristo, eu já reli 50 mil vezes e vou reler de novo, porque eu sou apaixonada por esse livro. Li recentemente Os Três Mosqueteiros também, adorei. E ele vai para uma menção honrosa aqui. Finalizando minhas menções honrosas, vamos pro Uruguai. A Davina vai poder falar mais de história do Uruguai. Entrou naquela história do Uruguai. Cara, a gente não conhece o autor de Uruguai, a gente não tem tanta referência. Apesar de conhecer de nome vários, eu não fazia ideia do que eles escreviam. É um palha de caráter que temos, né, que corrigir. E o Uruguai também, a minha visão, pensando de brasileira, que cresceu vendo coisa, principalmente estadunidense, com referência da Inglaterra, de países de língua inglesa, principalmente, o Uruguai é quase, sei lá, o primo pobre do Paraguai. E olha lá que o Paraguai nem é o nosso primo rico. Não tem... Pouco conhecimento que eu tive sobre ele, até na escola. A Davina falou de escola, né, que a gente, enfim, ela dá aula. Eu não lembro de ter, a não ser pela... Não era a Guerra do Paraguai, né? Não é nem do Uruguai. Era do Paraguai. Então, eu não tive nada. A Guerra da Cisplatina. Não talvez. Tive também na escola. Eu lembro que eu fui descobrir alguns acontecimentos chaves da América Latina e que às vezes envolvem o Brasil, eu fui descobrir depois. Eu não descobri, não sabia, não tinha aula disso na escola. Mas mesmo assim a gente separou alguns autores aqui que eu quero conhecer também, que queremos, mas vai, Davina, fale do Paraguai. Uruguai. É Uruguai. Do Uruguai, caralho. Gente, assim, é que o Paraguai ele tem as coisinhas que a gente compra e aí ele ficou na cabeça. Não, assim. mas é porque eu vi o Uruguai e fala Paraguai. É automático já. A gente tá acostumado a falar muito mais do Paraguai do que do Uruguai. Gente, isso é verdade. Eu acho que não. Bianca trouxe 5 menções honrosas para a França. Cuidado, gente, porque a gente tem que manter a energia do Hexa pra gente. Então, sabe? Então, assim, não fica dando também tanto assim evidência assim a calma, França. Então, peraí, calma. Deixa eu vou. Acho justo. A gente pode até pular a Argentina. Não, eu também acho. Não pula a Argentina porque é da América Latina. Não pula a Argentina, que é da nossa América aqui. Se a gente for pular alguém, a gente vai ter 5 copas, eles têm 2. Tá, eu vou dar uma sugestão aqui. Tem uma, na verdade, né? 2? 3? Meu Deus. Tá, enfim, volta aqui, foca. Tem uma sugestão. Ao invés de a gente fazer o episódio de Copa do Mundo, a gente faz lá das Copas do Mundo dos outros países e tem um episódio só do Brasil, de literatura brasileira. Mas isso aí a gente vai ter. Não, isso a gente faz. Mas tem que falar do Brasil aqui, porque a gente é maravilhoso, né? E a gente tá assim, de verde e amarelo. Gente, esse podcast tá... caótico. Aí a gente só colocou a pessoa mais caótica para fazer a organização do podcast. Bianca, que para cada país... Carol, o combinado foi assim... Carol fica com tais países, eu fico com tais países, Brasil todo mundo fala, Bianca fica com tal país e dá uns pitacos. Mas assim. Aí eu falei que ia fazer menção honrosa, vocês falaram que podia, deu nisso aí, gente. Tá bom, do Uruguai eu não falo mais nada. Vai, Davina, o Uruguai é seu. Não, o Uruguai você precisa falar, que o Uruguai é o que tem... Aí, tá vendo?
O Uruguai você precisa falar, porque o Uruguai está justamente aqui dos países que a gente está falando, é o que está mais à margem, que a gente conhece pouquíssima coisa pela nossa ignorância mesmo sobre a literatura do Uruguai. Então, por favor, você vai ter que falar agora. Já pagou pau demais para a França e para a Inglaterra, do Uruguai você se vire e você vai trazer. Podcast vira briga. Quero 10 menção honrosa aqui, só para gente, a nossa lista tem 2, calma, não exagera. Não, calma. Google, pera, vai, Daviana, fala do Galeano. Não, vou falar. Uruguai, assim, né, gente? Uruguai, acho que o grande nome da literatura do Uruguai é o Eduardo Galeano, né? Conheci o Eduardo Galeano na faculdade, né? Todo mundo faz história, conhece As Veias Abertas da América Latina. Procurei aqui para mostrar, mas não sei onde está o meu As Veias Abertas da América Latina. Aí trouxe representando o primeiro volume da trilogia do Galeano, que é a trilogia chamada Trilogia do Fogo, que é Os Nascimentos. Eu tenho o primeiro e o terceiro, não tenho o segundo. O terceiro é O Século do Vento, e o segundo eu não lembro o nome agora, não vou lembrar o nome, que eu não tenho esse livro, não li, mas é uma trilogia que o Galeano aborda desde o processo de colonização e até antes mesmo, né, como que eram os aspectos dessa América, né, pré-colombiana, e depois os impactos. Então, assim, é um apanhado da nossa história fundamental, assim, para a gente conhecer. E As Veias Abertas da América Latina, acho que é um livro, assim, que um dos livros, assim, que nós, brasileiros, latinos, temos que conhecer, assim, pelo menos uma vez na vida, se debruçar, porque ele fala muito das mazelas causadas por conta da colonização e depois do imperialismo, e aí dos impactos dos Estados Unidos também, né, no século XX. Então, assim, aquela história que permeia toda a nossa construção e como que isso impacta as nossas identidades também. E aí eu acho que, inclusive, faz parte desse projeto, só para fazer agora a reflexão, faz parte desse projeto, falando sério, né? Faz parte desse projeto imperialista também que a gente conheça pouco dos nossos irmãos aqui, né? Isso também é um projeto imperialista que a gente consuma o que vem de fora e que a gente não a gente conhece muito pouco dos nossos países vizinhos, né? E às vezes o pouco que a gente conhece, a gente ainda coloca na conta daquela rivalidade, né? Brasil e Argentina tem a rivalidade, aquela rivalidade gostosa do futebol, mas depois vira uma coisa às vezes maior, né? Vira aquela tal. Então eu acho que o Eduardo Galeano ele convida a gente a pensar muito sobre essa importância da gente conhecer mais o nosso, a gente fala Brasil profundo, mas aí a América profunda, né? E as nossas identidades, que na verdade é no plural, né? Então acho que Eduardo Galeano. E aí fui procurar mais, gente, e ficou no Eduardo Galeano mesmo, de quem eu já tivesse conhecido, assim, de leitura, né? Que eu já li o Galeano, esse livro, e As Veias Abertas, a América Latina e tal. Então, fiquei pensando, o que é que eu vou fazer? E aí eu fui para o exercício de pesquisar para ver, tá, então, qual é a cena? O que tem também, para além do Galeano? O que tem de literatura do Uruguai para a gente conhecer? E cheguei, que eu acho que a Bianca também vai falar disso, né, Bianca? Na autora Cristina Peri Rossi, com o livro dela, Nossa Vingança é o Amor, e já está aqui na minha lista para assim, conhecer com urgência, assistir alguns vídeos, vi algumas referências sobre ela, que é uma autora daquele período do boom latino-americano, da literatura latino-americana, né? Que a gente também está muito acostumada a conhecer pelos homens, né? O Mário Vargas Llosa, o Gabo, né? E essa autora, né, a Cristina, a Cristina Rossi, né? Ela, pelo que eu li dela, é uma autora que ela era extremamente crítica nos seus textos, na sua poesia, que falava do feminino, do erótico, que falava também das questões políticas, né, da identidade ali do país, do Uruguai, de migração. Então, assim, muitos temas interessantíssimos, e fica aí o convite para a gente conhecer, né? Eu comecei a conhecer, então, e agora para todo mundo conhecer. Não sei se vocês já conheciam também, meninas, mas agora a Bianca pode fazer seus adendos aí, suas menções. Eu fui podada, depois fala que eu posso falar, não sei nesse podcast. Tá. A Cristina Peri Rossi, ela também foi exilada na época da ditadura no Uruguai, né? Ela foi para Barcelona. E aí eu vi, lendo isso, né? Ela venceu o Prêmio Miguel de Cervantes.
mesmo sendo uruguaia, é assim que fala, uruguaia. Eu pensei uruguaiana, mas eu acho que não é. Enfim, mesmo sendo uruguaia, ela precisou sair, talvez, para ser vista e para ser notada no país dela. Uma coisa que a gente tem aqui no Brasil, e mais especificamente falando de Minas, né? Porque muito escritor que é de Minas tem que fazer sucesso lá fora para as pessoas daqui valorizarem. Carla Madeira é um exemplo disso. Enfim, e como a Carla Madeira, a gente tem vários outros escritores que precisaram sair dos seus lugares para serem depois, só que na volta, reconhecidos. Não sei até que ponto a ditadura influencia nisso, não sei até que ponto ser uma pessoa exilada em Barcelona ajudou para impulsionar talvez a visão que as pessoas do Uruguai têm. Eu não conheço a cultura lá, mas eu penso que pode ser a principal forma de conhecer a Cristina é pela ditadura, é por ter sido exilada. Que também, de certa forma, é bem triste, né, no final das contas. E ela foi a primeira mulher a vencer o prêmio Miguel de Cervantes em 2021 também. Sim. Além da Cristina, eu olhei aqui no Google, uma pesquisa rápida, e algumas autoras que eu quero buscar. Ida Vitale, que ela é poetisa e crítica, venceu o prêmio de Cervantes em 2018. E também Fernanda Trias, que ela é uruguaia e escreve distopia. Tem um romance distópico, O Telhado, que eu fiquei muito curiosa para conhecer também. E aí vamos pro homem, né? Vamos falar de homem, não tem jeito. Horácio Quiroga, que ele escreve contos, tudo que eu li dele foi curto também, foram contos, meio macabro, ele segue uma linha meio Edgar Allan Poe, também que eu acho que é bem interessante de conhecer. Mas isso, fica aí o nosso lembrete para pesquisar mais literatura latino-americana para além dos que a gente conhece. Porque eu estava lendo a minha lista, a lembrei de Pablo Neruda, Gabriel Garcia Marques, só que não é da Argentina nem do Uruguai. Então fica complicado também de mencionar. Aí complica a minha vida. Então a gente tem que conhecer também. E aí vamos para a Argentina, que ficou comigo. Mas alguém mencionou Júlio Cortázar? Alguém quer falar do Júlio antes de eu falar das minhas menções honrosas? Não, pode falar, tu não vai colocar o Júlio, não? Eu achei que tu ia falar dele também. Não, dele não. Eu não li nada dele ainda. Eu li um conto ou outro, né, do Júlio, também não sou conhecedora dele, mas assim, é um grande nome, né, inclusive para estudos de escrita também. Fiz um curso de conto uma vez específico sobre conto, assim, e aí tinha uma aula que era só sobre o Júlio Cortázar, não sei se a pronúncia é assim, gente, mas então acho que assim, é uma referência da Argentina que na literatura é um grande nome, assim, né? Mas é você, Bianca, vá. Da Argentina é aquela, a gente fica com a impressão de que é mais fácil, só que quando eu fui pesquisar no que eu li, não é tão mais fácil assim, não. São três, hein? São três. São 3 copas, tá? Tenho 2 aqui que eu li, e tem um homem, inferno, que é a menção honrosa, teoricamente seria, né? Porque, vamos falar da Mariana Henriques primeiro, que é das coisas que perdemos no fogo. Ela ficou muito famosa, ela é uma escritora que ganhou um conhecimento maior aqui no Brasil recentemente, nos últimos anos, né? A Camila Souza Vilhada, que ela escreveu A Viagem Inútil. E a única coisa que eu tenho pra falar pra vocês, leiam esse livro. É maravilhoso. Quem me indicou foi Dani Costa Russo. A gente vai falar de Dani Costa Russo também todo episódio. A Viagem Inútil. Ela é uma mulher trans. E a Viagem Inútil é um livro que ela mistura a escrita com a história dela, com essa coisa de ser escritora. E aí fala da questão de ser trans. É um livro, assim, que eu grifei ele quase inteiro. Eu quase estava pegando aquele pincel de pintar parede e marcando de marca-texto o livro inteiro, porque toda hora tinha um trecho que eu sublinhava. É muito bom. E ela foi uma das minhas descobertas de leitura do ano passado. Não desse ano, início desse ano, que eu li. Foi muito bom, eu fiquei muito surpresa e quero ler mais coisas dela. E aí a menção honrosa, vamos, de Jorge Luiz Borges, né? Ficções, que serve de referência pra gente há muito tempo. E o Jorge, ele tem uma coisa ácida e sarcástica em alguns momentos, um humor meio que você não entende muito, mas no final você entende. Aquele sentimento dúbio de desconforto que eu gosto de alguns contos, de alguns textos que eu li dele. Acho que mais ensaio, no final das contas. Tô na dúvida agora, eu vou achar um texto, depois eu cito aqui. Mas o Ficções é o principal livro dele. E ele serve de referência para, sei lá, qualquer oficina de escrita que eu faça, tem alguém que cita o Jorge Luiz Borges. Que é da Argentina também. Agora vamos parar de falar da Argentina, que a gente não gosta muito deles. No futebol. Próximo.
Itália. Vai, Daviana, fale da Itália. Eu fiquei com a missão de falar da Itália, né? Que é tetra, né? Já ganhou quatro Copas do Mundo. E assim, e aí quando chega a Copa, assim, tadinha, a Itália não. Eu gosto de futebol, né? E aí eu acompanho assim, a Tadinha, é ótimo. Não, porque a Itália não vem muito bem nas últimas Copas, né? Acho que na Copa passada, tipo, nem caiu, não participou. Enfim, então a Itália não vem muito bem, mas apesar de até gosto de assistir a Itália jogando, eu lembro do Buffon, do goleiro, assim, que eu amava ver o goleiro Buffon da Itália na seleção e tudo. Mas uma parte de mim, uma parte pelo futebol, fico, tadinha da Itália, tá mal das pernas, tá. Mas a outra parte, ufa, ainda bem, né? Porque é tetra, é quem tá ameaçando aí chegar perto da gente. Ela e a Alemanha, se as duas caírem, a gente tá ali, tá no lucro, né? Então, desculpa Itália, desculpa Alemanha, mas tomara que vocês não ganhem, e é isso. Sobre as quatro referências, trouxe algumas clássicas, 2 clássicas e 2 contemporâneas, que eu acho que é importante dar essa mesclada, assim. De clássico, é uma obra, assim, uma referência clássica que eu não li, mas está assim, na minha lista de leitura desde, sei lá, acho que desde a minha adolescência. Acho que desde a primeira vez que eu ouvi falar, tem uma versão simplificada aqui, mas eu quero depois comprar uma edição, aquelas edições bonitas de luxo, que é A Divina Comédia, do Dante Alighieri, né? Uma referência muito clássica da literatura mundial, assim, e apesar de ser literatura clássica, e aí eu fico com medo, né, tipo, como é que vai ser também, porque às vezes a gente tem uns livros, umas obras que a gente tem vontade de ler, mas a gente tem medo, né, como é que vai ser? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou abandonar? Ou então, será que agora, nesse momento da vida que eu tô lendo tantas outras coisas, não vai fazer muito sentido? Só que a Divina Comédia é uma obra que eu tenho muita vontade de conhecer, porque eu acho que é uma obra que existem muitas referências depois que citam a Divina Comédia. Então, eu acho que é interessante, e pelo que eu já li sobre, assim, tem muitas metáforas também, analogias. Então, eu acho que, do ponto de vista assim, literário, é uma obra interessante para que a gente conheça em termos de obra clássica, né? Então, estou citando ela. Como também, eu acho que esse podcast está virando também aquela coisa, a gente cita coisas que a gente gosta e que a gente já leu e que aprovou e cita para a galera que quiser conhecer, que não conhecer ainda e tal. E também é como se fosse um compromisso com a gente, da gente citar coisas que a gente olha, cria vergonha na cara e vai ler isso aí, que isso aí está na sua lista há muito tempo. Ou então, cria vergonha na cara e vai conhecer mais autores do Uruguai, né? Eu acho que meio que está servindo para isso, a reflexão que eu faço. Aproveitei também para trazer um da história, não é ficção, mas é uma referência da literatura no geral muito importante, que é O Queijo e os Vermes, do Carlos Ginzburg. Conheci na faculdade também, na época da faculdade de História. E aqui apesar de não ser ficção, né? Esse historiador ele montou muitos a partir de fontes, né? De documentação toda. Ele monta uma história do personagem chamado Menóquio, que foi perseguido pela Inquisição, e esse livro, ele meio que marcou, assim, um processo na escrita mesmo da história, que é chamado de microhistória, que ele vai pegar a história de um sujeito, né, de um camponês, de um sujeito ali, que, aparentemente pequeno, e que constrói a história maior a partir da história desse sujeito. Então, isso virou abordagem mesmo analítica, assim, na história e tal, mas que eu acho... hoje eu tenho a impressão que esse livro super seria também um romance histórico, sabe? Tipo, do ponto de vista literário, assim, daria para transformá-lo num romance histórico. Então, O Queijo e os Vermes. E aí, aí depois que conheci recentemente, ganhei de presente de aniversário, e hoje, nas minhas pesquisas, para fazer o podcast, é que eu liguei o nome à pessoa. A mãe do Carlos Ginzburg, gente. Natália Ginzburg, As Pequenas... É a mãe? Eu achava que era filha. Do nada. É a mãe. Não, É é a mãe, a filha? Não sei, eu achava que era filha. Não sei por Ai, quê. dá um Google aí para não falar coisa errada. Voz da minha cabeça também, tá, Vou gente? falar, buguei. Não, eu achei que era a mãe. E aí, a Natália, eu ganhei esse livro, esse é um livro de ensaios, crônicas, assim, e
ela fala, aí eu comecei a ler, né? Depois já fui para aqui para ver o estilo da escrita dela. E é uma referência também, é o quê? Mãe ou filha? Ela é a mãe dele. Ela é a mãe. É, a filha é a voz da minha cabeça mesmo. Eu tirei informação de algum lugar. Não, mas sabe por que eu acho que você pensou que ia ser a filha? Porque ele escreve sobre a Inquisição, né? Tipo assim, aí um período longo, aí parece que ele é um historiador bem, tipo, das antiguanas. Pode ser, assim, verdade. Né? Pode ser isso. E, assim, então, a escrita ali também está na família, né? Porque ele é uma super referência e ela também, pelo que eu pesquisei, ela é uma referência literária bem forte no país. Foi editora também. E esse livro de ensaios, ela chama de ensaios aqui, mas eu vi na crítica também chamando de crônicas, então ensaios / crônicas. Eu li um chamado Os Sapatos Rotos, que, tipo, já assim, já fiquei encantada com o estilo de escrita, porque ela vai construir, ela vai pegar a partir de um elemento de um sapato desgastado, usado, e ela vai construir uma reflexão sobre a vida dela, assim, e dela, dos filhos dela, do momento que ela está da vida, assim, então uma parada bem profunda, assim, achei bem interessante, já está aqui para seguir na leitura. Eu já li essa crônica e ela é maravilhosa. Não é? Muito boa. É muito boa. Nossa, eu falei, que genial, assim, tipo, caramba. E ela termina. Só para. Por favor, Bianca, deixa. Para aprender mais tarde a caminhar com sapatos rotos, talvez seja bom ter os pés enxutos e aquecidos quando se é criança. Que ela faz esse paralelo e ela finaliza com isso. Cara, tipo, é incrível. É incrível. Obrigada, Maria Wanda. Foi presente de uma amiga do clube de leitura que eu participo. Presente de aniversário. E tá faltando o que mais? A Helena Ferrante. Trouxe a Helena Ferrante. Eu li o livro dela, Dias de Abandono, no Kindle, então não tenho ele, a versão física. Ganhei a versão física. Ia trazendo todos os livrinhos para mostrar, né, para vocês. Já parecendo aquele povo, aquela galera que faz. Eu não vou falar que o nosso tempo já está estourado, mas talvez isso aqui divida em 2. Vamos ver. Divide em 2, qualquer coisa. Que é a tetralogia, que é a mais. Eu tava pensando nisso. Posso fazer um corte aqui, ó? Gente, próximo episódio. Tipo... Isso. Não, então vamos finalizar a Itália, depois a gente corta. Aí, ó, a tetralogia da Helena Ferrante, que é acho que a obra mais conhecida dela, assim, nessa tetralogia mais famosa, que a galera fala super bem. Eu também ganhei de presente de aniversário do meu amigo Delano, obrigada, mas ainda não fui para esse calhamacinho, né? Porque são 4 volumes. Mas a Helena Ferrante é uma autora contemporânea que tem sido muito bem avaliada, né? E tem até a galera discutindo porque da questão da identidade dela, né? Porque ela não se mostra, tal. Ninguém sabe quem é que escreve, fica aquele mistério em torno. E o Dias de Abandono é uma história sobre uma mulher que se separa de repente, que o marido chega e avisa que separou e tal, e ela fica com os filhos meio que sem saber o que fazer, e vai mostrar todo esse processo de como que ela precisa se reconstruir a partir disso. E não foi uma obra que eu gostei tanto, assim, foi minha porta de entrada com a Helena Ferrante. Depois li As Margens do Ditado, acho que é de escrita mesmo, né, que ela escreveu também. Mas, então não foi aquela, não fiquei apaixonada pela obra, mas eu acho que os temas que ela aborda, que ela trabalha, são muito, muito fortes, assim, e aí eu tenho curiosidade da tetralogia dela. Acho que fechou o quadro, fechou, né? É isso, aí, fechei comentando também, eu tava vendo que a Helena Ferrante foi adaptada, né, pra série. Então também tem a série. A Amiga Genial. E tem um filme também. Tem um filme que estava até um tempo desse do Oscar, que, assim, concorrendo, eu acho, ao Oscar. Eu assisti, mas eu não vou lembrar agora o nome dele, mas. Não sei qual que é. Era sobre maternidade. Nossa. Era alguma coisa sobre maternidade. Helena Ferrante é uma das escritoras que, às vezes, eu tenho algumas coisas com livros que só eu entendo mesmo, só faço sentido na minha cabeça. Mas eu não gosto de ler livro que me recomendam muito, porque eu fico com expectativa muito alta. Helena Ferrante é um deles. Todo mundo que lê Helena Ferrante, que me conhece, sabe do que eu gosto de leitura, fala, você tem que ler Helena Ferrante. O resultado, não li, porque eu tô achando que eu vou ficar com expectativa muito alta e vou me decepcionar. Então eu tô esperando baixar um pouco a bola. A Davina não me ajudou. Mas baixar um pouco pra ler Helena Ferrante, porque eu quero gostar, eu tô com boa vontade.
Mas se eu ficar decepcionada, vai ser muito triste. Aí eu não tô querendo. É, E eu não sei se vocês viram, tô mas na a Carol mesma, tá tentando viu? ajustar a luz dela lá, pra ela não ficar tão branca, mas não vai dar muito certo. não vai dar certo. A gente já Não, teve uma discussão sobre isso. Tu tá cada vez mais sumindo aqui do vídeo. não, Bianca, rapidinho, lembrei, aqui fui dar uma pesquisada. É A Filha Perdida, foi o filme. O filme eu achei muito bom, e é uma adaptação do livro dela. Mas isso que você falou, eu também sofro desse mal. Tipo, peguei um boom de gente falando da Helena Ferrante, que era tudo, que era isso, que era maravilhoso, você tem que ler, você tem que ler. Quando eu fui ler Dias de Abandono, eu falei, tipo assim, não cheguei nesse boom, assim. E aí, tô deixando passar um tempo também para de repente encarar a tetralogia e ver se eu curto assim, porque por Dias de A gente Abandono não pode ler tem juntas em algum momento na nossa agenda. pode A gente vai ser. arrumar, talvez ler juntas a tetralogia e discutir depois, porque eu também eu tenho Pode que ler. ser. Então eu tenho Eu interesse. também, tô nessa. Então Faremos, vamos. então. Faremos. Teremos um grupo de leitura do podcast agora. É Inventa um isso. negócio lá. Vou falar da minha menção honrosa, e aí, depois da minha menção honrosa, vocês vão pro próximo episódio do podcast, que talvez tenha saído, talvez não, vamos descobrir, porque vai ficar muito grande o vídeo e a gente vai cortar no meio. Então, Alemanha e Brasil ficam pro próximo. A minha menção honrosa da Itália é Luca de Fulvio, que era um escritor que eu não conhecia. Eu gosto de comprar livros no escuro, eu comprei no escuro mesmo. Ah, tem a capa bonita, eu vou lá ver qual que é dele. E é um livro muito bom. E ele é enorme, é um calhamaço, e é uma ficção histórica. Ele fala dos Garotos de Veneza, o nome, né? E ele conta a história de garotos em Veneza, sofrendo em uma época em que era mais antes da Segunda Guerra, acredito, só que com um pensamento antissemita muito forte. E ele contextualiza um pouco de como que é a comunidade judaica na Itália, e eu achei muito bom mesmo. E é um livro que eu recomendo. Agora vamos para o próximo vídeo. Vamos para o próximo